Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento te apresento as vidas que pedem a oração, Senhor. Ó Deus Santo, Deus poderoso, vai desfazendo as obras do mal. Tenha misericórdia, Senhor, dos seres humanos da terra. Tu és Pai, Tu és Deus, Tu és Pai, aquele que pode mudar a nossa história. Abençoa, Senhor, Teu povo. Jesus, vem agora. Nesse momento eu te apresento os lares, as vidas. Eu te apresento as crianças, Senhor. Dá o livramento às crianças, meu Deus. Livra de todo mal. Livra dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos. Livra, Jesus amado. Eu te apresento, Senhor, meu Pai, aqueles que vão viajar, dá o livramento, dá o escape. Eu te apresento aqueles que estão de luto, Jesus, dá o consolo, Espírito Santo. Venha consolar, Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, nessa madrugada, que o Senhor venha nos alimentar através da palavra dele, venha dar frutos em nossas vidas, que essa palavra venha nos alimentar espiritualmente, venha nos lavar, nos limpar. Conhecereis a verdade vos libertará. Que nós possamos conhecer a verdade, Senhor, agora, novamente mais um pouco da tua verdade e nos conduzir, Senhor, no caminho da verdade e da vida, no caminho da luz. Que a tua palavra seja luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Amém? Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossas armaduras espirituais, é a proteção da tua mente, do teu coração, dos teus pés. A palavra de Deus é nossas armas espirituais contra as guerras espirituais. Muitas das vezes você está guerreando com a tua família, você está guerreando com teus amigos, você está guerreando com os seres humanos. E a guerra que nós temos é espiritual. Lembra da águia? A águia, quando ela quer vencer o adversário dela, ela leva para o alto. E no alto ela vence o inimigo. Então representa o quê? Que a nossa guerra tem que ser no alto, no reino espiritual. E nessa guerra, Deus está com você, guerreando por você e pela sua família, guerreando por nós. Não se turbe, Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus falou. Jesus estava falando para os discípulos, para eles não ficarem perturbados, preocupados, aflitos, não é isso? Não se turbe o vosso coração. Como é que está o seu coração? O seu coração está tranquilo? O seu coração está em paz? O seu coração está preocupado? O seu coração está ansioso? O seu coração está aflito? Como está o seu coração? Jesus está falando aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então você tem que crer em Deus. Se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus, o teu coração vai ficar todo o tempo perturbado. Porque que muitos corações são ansiosos. A ansiedade é falta de fé, é incredulidade. A ansiedade é dúvidas, né? A pessoa está com ansiedade para que se cumpra aquilo que é prometido para você. Enquanto aquilo não acontece, você fica ansioso. O seu coração fica ansioso para receber a resposta que você está querendo. O seu coração está ansioso para receber o milagre. O seu coração está em ansiedade. Mas quando o teu coração crer em Deus, ele não fica ansioso. Ele sabe que vai chegar, tem a hora certa da tua vitória. Tem o tempo certo de Deus para cumprir a promessa na tua vida. Então, como está o teu coração? Quando você ora, você crê que Deus é poderoso para te responder, para te curar, para te abençoar, para livrar a tua família, para te dar sabedoria, para mudar a tua história. Então, como está o teu coração? O teu coração verdadeiramente crê em Deus ou você duvida de Deus? O teu coração verdadeiramente crê. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus. Crede também em mim. Jesus estava dizendo, crê em Deus e crê em mim. Jesus está dizendo, crê em Deus e crê em Jesus. Teu coração não vai ficar ansioso. Teu coração vai saber o tempo de Deus cumprir a promessa na tua vida.
Se você, o teu coração vai estar em paz, as lutas estão aí, a luta do dia a dia, mas você está crendo que Deus está contigo nessa luta. Você está crendo no Deus que você tem apresentado suas orações. Você está crendo em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus está intercedendo por você à direita de Deus Pai. Jesus intercede por você, não desiste de você. Jesus guerreia por você. Jesus te dá a vitória. Então eu preciso crer em Deus. E a falta de fé é falta de crer, não é isso? Ansiedade é falta de crer em Deus. Então não seja pessoas ansiosas, depressivas. Creia em Deus, porque tem algo de Deus sendo preparado para a tua vida. Tem o melhor de Deus, tem o tempo de Deus para a tua vida. E o tempo de Deus nunca é tarde. Nunca é tarde. O tempo de Deus, ele é perfeito, ele é certo. Ele é o momento certo de entregar a vitória para você, de entregar a resposta das tuas orações. Mas para isso você tem que crer, não duvidar. E de Deus não vai te dar dúvida no teu coração. É certo, é certo. Tudo aquilo que é duvidoso não vem de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não é o Deus das dúvidas. Deus não vai colocar algo duvidoso na tua vida. Tudo que vem de Deus é certo. A palavra de Deus é sim. A palavra de Deus, ela é firmeza. A palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Então, aquilo que vem de Deus para a tua vida, você não vai ter dúvidas. Acontece na tua vida. Você está com certeza que aquilo vai acontecer na tua vida. Por quê? Porque veio de Deus. E as coisas de Deus, elas não são duvidosas. Ela é verdadeira. Dúvida é algo que você não sabe se é verdade, se é mentira. Não é verdade? Você não sabe se é o certo ou se não é o certo. Então, o que Deus tem para nós? Deus tem o caminho da verdade e da vida. Deus tem o plano certo, o plano perfeito para você, a vontade dele perfeita para você. Então, ele estava dizendo aqui para os discípulos, crer em Deus e crer também em mim. Então, creia em Deus. Você pode não crer na criatura, você pode às vezes não crer em você, mas creia em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Interessante, preste atenção. Na casa do pai, na casa de Deus, tem muitas moradas. A nossa morada, a minha morada já está lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, se não tivesse morada para nós na casa do pai, Jesus iria preparar lugar para nós. Ele estava dizendo aqui aos discípulos, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, já está tudo preparado para nos receber, está tudo preparado, a nossa morada no céu, a nosso lugar com Deus. Olha que profundo, né? Você está entendendo? Deus está nos esperando. Deus está nos esperando na pátria, né? No céu, no reino de Deus. O teu lugar está preparado. Está preparado o nosso lugar. E o inimigo, ele quer roubar, né? Ele quer roubar de nós entrarmos no reino do céu. De nós chegarmos naquilo que Deus já preparou para mim e para você. Não deixe que o inimigo roube a tua coroa. Não deixe que o inimigo roube a tua fé. Por isso, entrega teu coração verdadeiramente para o Senhor. Não deixe que as dificuldades, as lutas do dia a dia roube a tua fé. Crê em Deus, crê em Jesus. E aqui continuando, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Quando eu estava lendo no início da madrugada, né? Mesmo para que onde eu estiver, estejai vós também. Interessante que, ó, ele disse o quê? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus estava dizendo que ele iria, mas que ele viria outra vez. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus.
Nós estamos esperando novamente essa vinda do Senhor para nós, né? Que maravilha, né? Você está esperando a vinda de Jesus? O que você espera da tua vida? Você espera realizar teus sonhos, teus projetos, os teus planos, né? Mas não esqueça de esperar a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Não esqueça que Ele está voltando. Não esqueça, não coloque teu coração somente que se realize teus projetos e teus sonhos. Coloca teu coração primeiro na espera da vinda de Jesus, porque Ele disse aqui, ó, e vos levarei para mim. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então Jesus voltará novamente para nos levar, para nós estarmos aonde Ele estiver. Que vem nos buscar para a gente estar pertinho dele, não mais à distância, mas sim perto dele. Conviver com ele, viver com ele, andar com ele, nossa, contemplar ele, né? Adorar a ele. Perfeito, né? Perfeitos os planos de Deus. Mesmo vós sabeis para onde eu vou? Conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Tomé fez uma pergunta para Jesus, né? E disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como é que podemos saber o caminho? Interessante. Tomé, no tempo que ele estava com Jesus, ele fez essa pergunta a Jesus. Hoje nós sabemos para onde Jesus foi. Hoje nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos, aleluia, Jesus, aleluia, Deus voltará. Nós sabemos que Jesus é esse caminho da verdade e da vida. E Tomé, quando estava com Cristo, ele não sabia. Ele não sabia para onde Jesus ia e não sabia qual era o caminho. Interessante, né? Porque ele disse: como podemos saber o caminho? E Tomé disse: não sabemos para onde tu vais. Como é que podemos saber o caminho? Hoje não. Hoje nós sabemos que Jesus voltou para o Pai. Hoje nós sabemos que Ele é o caminho. Hoje nós não somos como Tomé estava naquele momento. Hoje nós sabemos e temos a certeza que Jesus está à direita do Pai, que Ele foi preparar o lugar, que Ele voltará para nos buscar, que nós iremos caminhar com Ele, que nós iremos estar perto dEle, não é verdade? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Maravilha, né? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. É um versículo que todos falam, né? Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para mim ter vida com o Pai, eu preciso de Jesus. Para mim estar no caminho que me leva ao Pai, eu preciso de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ter Jesus no meu coração me dá vida. E tem pessoas aí vivendo como se estivessem mortas. Tem pessoas vivendo como se Jesus não estivesse na sua vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso que Jesus falou. Então você tem que buscar, caminhar com Jesus. Você tem que receber Jesus no teu coração. Você tem que conhecer Jesus. Através das Escrituras Sagradas, você conhece Jesus. Você pode dizer assim: irmã, como tu tem tanta certeza que esse Jesus veio e que ele voltará. E que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe como eu tenho a certeza da presença dele na minha vida?
Então, essas pessoas que não têm Jesus no seu coração, elas não ainda tiveram experiência com Jesus, ainda não tiveram intimidade com Jesus. Por isso que eu sempre falo, busque as Escrituras Sagradas, busque ter a intimidade com Jesus, busque ter a presença desse Jesus na tua vida. Quando você tem a presença de Cristo na tua vida, quando você tem a presença de Deus na tua vida, ninguém vai dizer para você que ele não existe. Sabe por quê? Porque você sente ele. Você sente a Cristo. Muitas das vezes vocês falam de Cristo, vocês falam de Jesus, mas vocês não sentem a presença dele. Vocês não sentem ele presente quando vocês estão orando. Então, quando você ora, você só tem que se levantar daquela oração, parar a tua oração, quando você sentir a presença de Jesus, quando você sentir que ele está ali naquele momento junto contigo, porque, aleluia, Deus louvado seja o nome, intimidade. O que é intimidade? É sentir um ao outro, não é? A intimidade é algo tão profundo, começa pelo toque, começa por eu apresentar aquilo que é escondido, que é oculto, aquilo que é importante na minha vida, aquilo que é segredo na minha vida. Intimidade, a gente começa a contar segredo um para o outro, né? Você fica tão íntimo daquela pessoa, que você já vai confiando ao ponto de contar teus segredos, porque você já confiou bastante, já conhece o caráter daquela pessoa, a índole daquela pessoa, então você confiou ao ponto de contar segredos para aquela pessoa. Então com Jesus não é diferente. Se você não tiver intimidade com ele, oh Senhor da glória, você não vai saber, aleluia Deus, quando ele chega perto de você. Você não vai saber quando ele está ao teu lado. Então, para ter intimidade, você tem que saber como tocar em Jesus. Como a tua oração vai ser alcançada aos ouvidos do Senhor Jesus. Vai chegar aos ouvidos do Senhor Jesus. E as nossas orações, para chegar aos ouvidos de Jesus, precisa o quê? Ter um coração limpo, verdadeiro. Não é um ser perfeito. Não é a oração perfeita, mas é a oração verdadeira. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus conhece o nosso coração. Então não adianta você falar, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu adoro Jesus. Mas Jesus que conhece o nosso coração, ele faz o quê? Ele sabe que a nossa oração não é verdadeira. É da boca para fora. Então, não pode ser da boca para fora. Tem que ser do coração para fora. Tem que ser da alma para fora. Tem que ser de verdade. Tem que tocar a Jesus com as tuas orações. Tem que tocar a Jesus com a tua sinceridade, com a tua conversa, contar o teu segredo, contar os teus defeitos. Olha, eu não gosto disso, eu gosto disso. Jesus, eu ainda preciso vencer isso. Jesus, eu ainda preciso, Senhor, dominar isso, me dá domínio próprio. É chegar com Jesus e te tirar tuas vestes, rasgar o teu coração, mostrar tudo que você tem que mostrar para Ele. Entendeu? Você está entendendo por quê? Porque você, se não tiver essa intimidade com o Senhor, não sentir a presença do Senhor na tua vida, você vai orar e parece que você está vazio. Você vai orar e vai dizer, Deus não ouve a minha oração. Ele está lá ouvindo a tua oração. Mas você precisa tocar nele com a tua oração, com a tua sinceridade. Rasga o teu coração. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou alegre. Mas rasga o teu coração em verdade. Jesus, ele ama a verdade. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o Pai. E já desde agora o conheceis e o tem visto. Jesus estava falando, né? Se vós conheceis a mim, conhecereis o Pai. Olha só. Então, você conhece Jesus? Há quanto tempo você está na presença de Deus? Há quanto tempo você entregou sua vida, seu coração para Jesus? Eu não sei quanto tempo você tem, mas eu quero dizer para você, você conhece Jesus? Você sabe os gostos de Jesus? Você sabe como agradar a Jesus? Aleluia, Deus. Você conhece Jesus? Ou você só chega com ele porque ouviu falar que ele cura,
que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele salva. Mas você conhece Jesus? Você tem conhecimento da vida de Jesus? Você tem conhecimento do amor de Jesus? Muitos não conhecem Jesus. Sabe por quê? Porque você não se sente muitas das vezes amado. E todos aqueles que conhecem Jesus verdadeiramente sabem que é muito amado, muito amada por Ele. E você identifica uma pessoa que não conhece Jesus quando ela não se sente amada por ninguém. Você conhece uma pessoa que conhece Jesus quando ela tem entendimento do amor que Ele tem por ela, do amor que Ele tem por você. Aí nós sabemos que essa pessoa conhece Jesus, conhece o amor de Jesus. Então, Jesus estava falando: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias ao Pai. E já desde agora o conheceis e tem visto. Interessante, Jesus estava ensinando. Jesus estava mostrando quem ele era para os discípulos. Jesus estava mostrando quem ele era para nós, né? Jesus ele veio mostrar quem ele era. E os discípulos que estavam caminhando com Jesus, que estavam ouvindo Jesus, ainda não o conheciam. E é isso que muitas das vezes você ora, você pede dele, você fala dele, você diz que está salvo nele, mas não conhece ele. Não conhece ele. E quando eu não conheço Jesus, eu não conheço o Pai. E quando eu conheço Jesus, eu conheço o Pai. Quando eu conheço o amor de Jesus por mim, eu conheço o amor de Deus por mim. É isso que Jesus estava falando aqui. Então, o conhecimento. Você, nós estamos aqui numa live à distância. Para vocês saberem quem eu sou, vocês precisam me conhecer particular, né? Mais profundo. Mais liberdade. Eu dar mais liberdade para vocês me conhecer. Vocês me conhecem pregando o evangelho, orando pela vida de vocês, incentivando na fé, falando desse Cristo, falando do amor desse Cristo, falando do amor de Deus, falando da vida que Deus tem para nos dar, falando do arrependimento, da santificação, falando das maravilhas de Deus. Mas eu, como pessoa, vocês precisam o quê? Se aproximar mais de mim, para conhecer os meus gostos, conhecer como eu sou fora da live, não é verdade? Então, assim tem que ser com Jesus. Você não tem que chegar com Jesus somente para pedir. Você tem que conhecer Ele, se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele. Jesus é o único que nós podemos ter intimidade com Ele, contar nossos segredos, que não seremos traídos. Nós podemos ter intimidade com Jesus e nós não seremos abandonados. Muitas das vezes você tem intimidade com alguma pessoa, relacionamento íntimo, né? E depois essa pessoa te abandona. Com Jesus é diferente. Você tem intimidade com Ele, Ele jamais vai te abandonar. Quando você tem intimidade com Jesus, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar mais próximo de você. Ele vai cuidar mais de você. Ele vai estar mais perto de você. Ele vai querer estar sempre perto de você, porque você está tendo intimidade com Ele. Você contou o teu segredo, você mostrou para Ele o teu coração, você abriu o teu coração e disse: Jesus, eu sou assim, eu preciso mudar nisso. Jesus, eu não gosto disso. Jesus, eu não aceito isso. Jesus, eu não consigo obedecer isso. Jesus, eu não consigo fazer isso. E você se expõe para Jesus, né? Expõe tuas fraquezas, expõe as tuas qualidades e os teus defeitos. Expõe aquilo que você gosta de fazer, que ainda não agrada a Deus, e você vai tendo intimidade com Ele. Vai conversando, vai se expondo todos os teus segredos. Todos os teus segredos para Ele. E o que acontece? Esse Jesus jamais vai te abandonar, porque você diz as tuas falhas para Ele. Ele vai continuar contigo e Ele vai te transformar. Ele vai te ajudar a ser melhor. Jesus é esse que nos ajuda a ser melhor a cada dia. Amar a Jesus vai fazer você conhecê-lo, porque o amor faz isso. O amor faz você conhecer a outra pessoa. E o amor, ele faz você ajudar essa pessoa. O amor é assim, ele ajuda a pessoa. Mesmo falando a verdade, né?
mesmo falando ali aquela palavra verdadeira que aquela pessoa não vai aceitar. Mas o amor é a verdade. Jesus é a verdade. Não tem como amar como mentiras. Ninguém ama na mentira. Por isso que tudo que é mentira, ela se acaba. Os amores que começaram com mentiras, eles não duram para sempre. Eles não permanecem para sempre. Por quê? Porque iniciou na mentira. Eu me lembrei ontem de uma conversa ontem que eu tive com alguém, né, que eu disse assim, esse relacionamento começou na mentira. Então, se começou na mentira, não vai prevalecer. Então, tudo que começa na vida da gente tem que começar na verdade. Uma amizade, um relacionamento. E esse é que é o problema. Esse é que é o problema. As pessoas não querem ser verdadeiras. As pessoas não querem mais se mostrar quem são. As pessoas querem se esconder. As pessoas querem estar escondidas ali e não podemos nos esconder. Nós não podemos usar máscaras. Nós temos que mostrar quem nós somos. Se você tiver que amar alguém, você vai amar conhecendo, sabendo quem ela é. Você não pode amar alguém que te mostrou algo bom e depois mostra o outro lado, a fraqueza. Então não é assim. E com Jesus a gente tem que se mostrar para ele. Jesus, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto disso. Jesus, eu ainda faço isso. Mas você está se mostrando quem você é de verdade. Quem você é de verdade para ele. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Assim é para o relacionamento. Você tem que mostrar de verdade quem é você. E aí, por que muitas separações? Por que muitas pessoas estão aí, né, se separando, namorados, casados, acabam o relacionamento acabando, porque não começou na verdade, começou de aparência. E tudo aquilo que é de aparência não fica na presença de Deus, não fica. A melhor coisa é você mostrar, olha, eu sou assim, se me amar tem que ser assim. Tem que ser como eu sou, me aceitar como eu sou. Mas esse amor vai transformar essa pessoa. Lembra que Jesus nos aceita como nós somos, mas nós não permanecemos como nós somos. O amor dele nos transforma. O amor de Jesus por nós nos muda a nossa vida, muda os nossos pensamentos, muda o nosso agir, muda o nosso comportamento, muda as nossas vontades, muda o nosso desejo. A gente chega com Jesus de um jeito, como nós estamos. Chegamos sujos, chegamos sem conhecimento, chegamos sem conhecê-lo, na verdade. E mais, quando mais você o busca, através da palavra, através da oração, você vai conhecendo Jesus. E por você amar a Jesus, você vai sendo transformado. Você vai mudando. Todo aquele que ama quer agradar ao seu amado, à sua amada, não é assim? Então, quando você ama Jesus, você vai querer agradar a esse Jesus. Se você ama a Deus, você vai querer agradar a Deus. Mesmo ainda não sendo perfeito, mas mesmo nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, naquilo que ainda está sendo moldado em nossas vidas, a gente procura agradar a Deus. E muitas das vezes, a tua oração só é pedindo, só é querendo que Deus te agrade, que Jesus te agrade, mas você não tem agradado a ele. Você não procura nem saber se está agradando a ele. Agrada-te ao Senhor e ele realizará o desejo do teu coração. Então nós temos que agradar a Deus para que seja realizado a vontade de Deus em nossa vida. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Oh, Jesus amado, os discípulos viram a Jesus. Nós não vimos, não é verdade? Nós não vimos a Jesus, mas ele disse o quê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós somos esses bem-aventurados. Você já é um bem-aventurado. Você já é uma pessoa abençoada, você já é uma pessoa bendita na terra, porque você não viu Jesus, mas você crê que ele existe. Além de crer, você sente, você sabe que ele é verdadeiro, que ele é real. A presença do Senhor, quando você tem intimidade com Deus, quando você procura conhecer Deus, quando você procura conhecer Jesus, você vê a presença dele nos pássaros, nos animais, na natureza. Você sente a presença de Deus na chuva. Você tem essa intimidade, você sente a presença de Deus numa criança, no louvor,
numa oração. Mas para isso, para mim sentir Deus, eu preciso o quê? Conhecê-lo. Conhecê-lo. Sabe aquela pessoa que você conhece pelo perfume dela? Ela usa todo o tempo aquele perfume, né? Gosta só daquele perfume, aí todas as vezes o cheiro daquela pessoa é aquele perfume. E quando ela vai se aproximando, você por conhecer que aquela pessoa usa o perfume, o que acontece? Você já sabe que ela está chegando perto de você. Assim é Jesus. Quando você o conhece, quando ele está chegando, você sente. Você sente que ele está perto de você. Mas para isso você precisa conhecer ele. Aí você vai saber quando ele está perto, quando ele está chegando, quando ele está falando. E o Senhor está em todos os lugares, todos os lugares. O Senhor está no raiar do dia, o Senhor está no anoitecer da noite, o Senhor está no brilho da lua, no brilho do sol, no brilho das estrelas, no barulho do mar. A presença do Senhor, a glória do Senhor está sobre toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Mesmo que o pecado, né? O pecado está fedendo as narinas de Deus. Mas o cheiro, lembra que eu falei aqui no início da live que eu gosto do cheiro da terra molhada? Mas a terra, ela não está em pecado. Quem está em pecado é nós. É nós que pecamos, é nós que falhamos. Então, tudo que Deus criou, o sol não tem pecado, a lua não tem pecado, os animais não pecam. As crianças não pecam. Então, tudo isso que não há pecado, tem presença de Deus. Tem presença de Deus. Deus está em todos os lugares, basta você olhar. Quando você olha tudo que Ele criou, é mesmo que você estivesse enxergando Ele. E as pessoas, por não conhecer a Deus, elas dizem que não sente a presença dEle, mas falta de quê? De intimidade. Você só vai poder me conhecer quando você for bem íntima, visitar a minha casa, participar da minha casa, não é verdade? Participar da minha vida o tempo que você puder. Aí você vai me conhecer muito bem. Assim é com Jesus, assim é com Deus. Para você conhecer Ele, você tem que participar da casa dele. Você tem que participar das escrituras sagradas. Você tem que buscar Ele em oração, na palavra. A palavra, ela fala de Deus. A palavra, ela fala de Jesus. Se hoje nós pregamos a palavra de Deus, é por quê? Porque aqui, ó, tá nas minhas mãos as escrituras sagradas, a qual fala de Deus, a qual fala de Jesus, a qual fala da vontade de Deus, a qual fala como eu posso encontrar a presença de Deus, como eu posso sentir a presença de Deus. É Deus numa criança especial. A palavra de Deus é perfeita. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tens visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha só. Então estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e me dizes tu, mostra-nos o Pai. Agora eu digo para você, todos os dias você ora a esse Deus. E você ainda não conhece esse Deus? Todos os dias você fala o nome de Jesus e você ainda não conhece Jesus? Todos os dias vocês estão aqui pedindo milagre, cura, casamento, restauração, prosperidade. Todos os dias você fala com Jesus, mas ainda não o conhece? Então não adianta só falar com Jesus. Eu tenho que conhecer. Há quanto tempo falamos de Jesus? Há quanto tempo pregamos a palavra? Há quanto tempo nós já oramos e não conhecemos Jesus? Que Jesus está em todos os lugares? Que Jesus está contigo no momento difícil, no deserto, que Jesus está contigo na prova, que Jesus está contigo nesse problema, nessa enfermidade, no vale da sombra e da morte, no deserto, na tempestade, que Jesus está com você em todas as situações. Então, você pode até falar o nome dele, mas se você não conhece ele vai estar pertinho de você e você não vai senti-lo. Você não vai saber.
Então, antes de eu apresentar minhas orações, eu tenho que ter intimidade, relacionamento. Antes de eu contar o meu segredo para Jesus, eu tenho que conhecê-lo, não é isso? E as escrituras sagradas te faz conhecer. Os seres humanos é que eles querem que as pessoas sejam melhor, mas eles não querem ser melhor. O problema dos seres humanos é que querem olhar sempre o defeito dos outros e esquecem de olhar os seus defeitos, de analisar a nossa vida. Como bem disse aí, né, o servo de Deus, naquele grande dia, o Senhor pode dizer para nós: apartai-vos de mim, que não te conheço, que não te conheço. Eita, Jesus. E relacionamento faz você conhecer, não é verdade? Então, como é que pode você ter relacionamento com Jesus? Se você não busca as escrituras sagradas, se você não busca em oração, se você não busca conhecer a voz dele, a vontade dele, a palavra dele, às vezes você quer conhecer a vida dos teus amigos, dos teus vizinhos, a vida de todo mundo, né? Então Jesus disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Que me vê a mim e o Pai, como dizes, tu mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus perguntava a Filipe: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Tá entendendo? Eu preciso de Deus para fazer as obras. Eu preciso de Jesus e do Pai. Eu preciso do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu preciso dos três na minha vida para levar o Evangelho, para fazer a obra, para ser o evangelho pregoado, para ter testemunho da palavra. Que o que ele fazia na terra era o que o Pai mandava. Era a obra do Pai, era que o Pai conduzia, dirigia e o Pai dava direção ao Filho. Aleluia, Deus. Então, o Espírito Santo, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando recebemos Jesus na nossa vida, então nós temos que seguir o caminho dele. Nós temos que fazer aquilo que ele tem nos ensinado, tem nos ordenado, tem nos mandado. Olha, o caminho é esse, o caminho da verdade e da vida, caminho da verdade e da vida. Talvez você não entendeu. Vida de mentira não é vida com Cristo. Vida de aparência não é vida com Cristo. Sabe qual é a nossa maior guerra? É a maldita mentira. Quando você não vive um relacionamento bom, você vive mentindo para essa pessoa. E às vezes os homens mentem para a mulher. Sabe por quê? Porque elas não estão preparadas para a verdade. Porque se eles forem contar a verdade para elas, elas vão fazer uma guerra. E nós temos que ter maturidade para ouvir a verdade. Então, muitas das vezes, o teu relacionamento não dá certo. Por quê? Porque a tua esposa não tem a maturidade de ouvir a verdade, o teu esposo não tem a maturidade de ouvir a verdade. Porque se ouvir a verdade pode acabar com o teu casamento, acabar com o teu relacionamento, acabar com a tua paz. E não é assim. A verdade, ela veio, não foi para acabar com a nossa paz, foi para nos libertar. Nos libertar. Então, às vezes você está palpando a pessoa da verdade, não é isso? Quando você sabe a verdade de alguém e você vai lá, eu não vou contar não, porque vai sofrer. A pessoa prefere sofrer, mas ela prefere saber a verdade. Ela não quer viver enganos. Quem vive a verdade não quer viver de enganos, não é isso? Então, muitas das vezes você está palpando aquela pessoa ali para que ela não sofra, mas vai chegar um momento que ela vai saber a verdade e vai sofrer dobrado. Ela vai dizer: poxa, você sabia a verdade e não me contou, deixou eu viver esse engano todo esse tempo. Então, quando Jesus voltar, que ele arrebatar a igreja, e muitos vão ficar, por quê? Porque esconderam a verdade. Porque esconderam, porque pouparam pessoas nas suas mentiras, pouparam as pessoas de contar, de falar a verdade, para que elas permaneçam no engano, para que elas permaneçam ali sem sofrer, muitas das vezes, porque no entendimento você diz assim: não, eu não vou contar porque vai sofrer. Mas a verdade, que você escondendo a verdade daquela pessoa, você está enganando para com que ela viva algo que não é verdadeiro.
Então é melhor a gente sofrer com a verdade do que com a mentira, na verdade. O melhor é sofrer com essa verdade que nos liberta, do que vivermos a mentira que nos leva ao inferno, que nos leva a não ter a presença de Deus, que nos leva a não viver o caminho da verdade e da vida. Jesus é a verdade. Se Ele está na nossa vida, nós temos que ser verdadeiro. E por você ser verdadeiro, as pessoas que ainda não são amadurecidas na fé não te entendem, não te entende por isso. Né? Por quê? Porque esperam de você a perfeição. Não, não acredito que essa irmã faz isso. Não, não acredito que esse irmão faz isso. Eu não acredito que tem esse pensamento. E muitas das vezes você não quer falar a verdade para eles porque eles não te aceitam. Eles não te ajudam. Então a verdade, ela vem para nos ajudar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não vai mentir para você, nunca. Nunca vai encontrar mentira em Jesus, nunca encontraram. Caluniaram, defamaram, acusaram, tramaram contra ele, fizeram tudo para ele ser visto como um acusador. Não é verdade? Como um mentiroso, como um falso profeta. Mas ele não é um falso profeta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que viver a verdade. Temos que viver a verdade. Sermos verdadeiros. Deus é bom, né? Deus é bom, Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. Preparado para a vinda de Jesus. Aleluia, Deus, não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a vos digo de mim, mas vos digo do Pai que está em mim e que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Olha só, Jesus estava falando para os discípulos. Crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Aí ele disse aqui, crê ao menos pelas obras. Que obras? Os milagres que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos, e é interessante, quando eu estava estudando na madrugada a palavra, me lembrei que pessoas são curadas aqui na live, que casamentos foram restaurados, que pessoas foram abençoadas com trabalho, com habilitação. Deus, ele manifestou aqui as obras. E tem muitos que viram as obras, viram as pessoas contarem as bênçãos, mas ainda não creem em Jesus. E Jesus estava dizendo aos discípulos, se vocês não crêem que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, creia pelas obras, creia pelo milagre que está sendo feito, creia por aquilo que Deus tem feito na tua vida. É isso que você tem que entender, e muitas das vezes Deus está curando, Deus está libertando, Deus está restaurando, Deus está mudando a tua vida e você às vezes ainda não crê. Então eu tenho que crer que Jesus está no Pai, que o Pai está no Filho. Se nós oramos para que pessoas sejam curadas no nome de Jesus, por que Jesus cura? Porque o Pai está nele e ele está no Pai. Porque os próprios doutores disseram e que Jesus não poderia fazer o que fazia se Deus não estivesse com ele. Paulo não poderia curar se Deus não fosse com ele. Não é verdade? Deus curava pelas mãos de Paulo. Quando Pedro chegou ao templo para curar o mendigo que estava à porta, o que foi que ele disse? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Então, o que Pedro tinha? Jesus. Jesus estava em Pedro, Pedro estava em Jesus. E através de Jesus, o paralítico andou. Obras têm que ser feitas. Por isso que Jesus não deixou de curar. Por isso que Jesus não vai deixar de curar. Porque as pessoas crê que Jesus está no Pai, que o Pai está em Jesus. Mas tem pessoas que só vão crer por causa dos milagres. Até a vinda de Jesus vai acontecer milagre. Até a vinda de Jesus, os prodígios, o Senhor vai manifestar as obras. As obras serão feitas, porque uns vão crer pelos milagres. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, serás salvo. Se creres, serás curado.
Então, a cura me leva à salvação. A cura, o milagre, me leva a ter vida com Deus. Teu milagre é para ter vida com Deus. O teu milagre é para ter relacionamento com Deus. Esses livramentos que você recebe, que você diz assim, só pode ter sido Deus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Então Jesus estava dizendo que aquele que crer nele também fará as obras. Então o segredo de você ser usado por Deus é crer em Jesus. Se você crer em Jesus, você fará as obras do Pai. Tremendo, né? Tremendo isso. A tua fé em Cristo faz alcançar os milagres. A tua fé em Cristo faz levar os milagres às pessoas. A tua fé em Cristo faz você ser uma bênção na vida das pessoas. Tudo é por Cristo, nada é por nós, nada vem de nós. Tudo vem de Cristo, tudo vem do Pai. Então nós temos que estar em Cristo e temos que, estando em Cristo, nós estamos no Pai. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas ficam falando, né? Ficam falando de outros intermediadores. Não existe. O único intermediador ao Pai é Jesus. O único. É o único que leva ao Pai. É o único, não existe outro. Não existe outro intermediário. Somente Jesus. Não adianta você querer chegar ao Pai através do teu caminho. Através dos caminhos que estão dizendo que tudo leva ao Pai. Não, não leva não. Nem todos os caminhos levam ao Pai. Somente Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho da mentira não vai te levar ao Pai, não. É o caminho da verdade que te leva ao Pai. O caminho com Cristo. O caminho com o Filho de Deus. O caminho com o Filho de Deus é que te leva ao Pai, que nos leva ao Pai. Estamos entendendo, gente? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, por isso que eu digo, ora no teu filho, você crê em Jesus, você vai fazer a obra. Ora na tua família que está doente aí, você crê em Jesus, quem vai curar? É você? Não, é Jesus. É Jesus que está na tua vida que vai curar aquela pessoa. Lembra que Pedro disse, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus, ele tinha Jesus na vida dele. Então, se você tem Jesus, ora aí que nesse que está doente na tua casa, e você vai ser, e essa pessoa vai ser curada, entendeu? Mas você tem que crer em Jesus. Você tem que crer que ele está em você. Se ele está em você, pode ter certeza que Deus vai te usar para fazer coisas grandes. Você vai ser esse instrumento na mão de Deus. Não vivam como se não tivesse Jesus no teu coração. Não vivo na incredulidade. Não vivo como Tomé, né? Que não conhecia Jesus, que não via Jesus, que não via Deus. Estava vendo os milagres e ainda não estava vendo que Deus era com o Filho, que o Filho estava com o Pai. E tudo quanto pedistes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que pedimos em nome de Jesus, ele diz que ele fará. Para quê? Para que o Deus seja glorificado. Deus, ele é glorificado através do nome de Jesus. A obra é feita, a obra de Deus é feita em nossas vidas, através do nome de Jesus. Por isso que muitos odeiam Jesus, né? Por isso que muitos nem sequer falam o seu nome, não falam o seu nome. Uns falam, o cara lá de cima, oh meu Deus do céu, que cara, que cara, não existe cara lá em cima. O que existe é santo, o que existe é rei. Oh, Jesus amado, não existe vocabulário mundano lá em cima. As pessoas tratam Jesus com seus vocabulários mudando, né? Eles não falam Jesus, né? Não falam Deus. Eles falam o cara lá de cima. Pelo amor de Deus. O cara é uma palavra que você
não é uma palavra que você fala a alguém que ele nem é confiável, não é verdade? Quem é o cara? O teu nome, o Jesus te chama pelo nome. E as pessoas chamam Jesus por cara. Falta de respeito, falta de conhecimento, falta de intimidade, né? De relacionamento com Cristo, de saber quem é Cristo, de saber que Ele é o Filho de Deus, digno de toda a honra, de toda a glória, santo. Até para pronunciar o nome de Deus, do Senhor Jesus, é muito sério. Hoje as pessoas brincam com o nome de Deus, blasfemam com o nome de Deus, não respeitam a Deus, não respeitam a autoridade, e ainda diz, né, que o cara lá de cima vai abençoar. Quanta ignorância, né? Quanta falta de conhecimento, pessoas que se acham tão cultas e se perdem na sua inteligência, se perdem na sua sabedoria, né? A sabedoria do homem, da criatura, é animal. A sabedoria de Deus é divina, é celestial, é do alto. Ela vai acima da sabedoria humana. Ela vai acima. A sabedoria do homem, ela é tão animal que eu estava falando, né? Que eu vi ali os robôs como segurança num clube, num estádio de futebol. Se eu não me engano, era um estádio de futebol. E aqueles robôs com fisionomia de pessoas. Nossa, quando eu olhei para aquilo, meu Deus, isso é diabólico, sabe? Quando eu ouvi aquela imagem de um robô com aparência, com a semelhança de um ser humano, nossa, aquela frieza, né? O inimigo, ele é muito frio. O inimigo, ele é frio, é bastante frio, não tem amor. Então, eles pegaram, construíram os robôs com a aparência dos seres humanos para demonstrar as friezas, né? Um robô não ama. A presença de Deus, eu senti a presença do maligno naqueles robôs lá. Pelo amor de Deus, eu senti a presença do maligno ali. De repente eu saí daquele vídeo, fiquei triste, porque é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. E me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós temos que amar Jesus. Nós não podemos buscar Jesus somente porque queremos algo dele. Lembra que eu estava falando na live, no início? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos nos amar primeiro, para depois amar o próximo. Porque se você não se ama, você não consegue amar as pessoas. O próximo é se relacionar com alguém, não é verdade? Então, se você não se ama, você não vai conseguir amar ninguém. Por quê? Porque você é amargo. Você é uma pessoa amarga. Então, uma pessoa amarga, ela não tem amor para dar, ela tem amarguras para dar. Não é verdade? Então, você tem que amar a Deus. Você tem que ter relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, antes de você amar alguém. Porque quando você vê que aquela pessoa ama a Deus, pode cair de cabeça naquele relacionamento. Porque esse relacionamento para a tua vida vai ser ótimo, vai ser bom, vai ser de paz. E muitas mulheres me procuram, né, falando de relacionamento. Aí eu fico olhando, né, eu fico vendo, eu digo, meu Deus do céu, essa pessoa não busca nem Deus para a sua vida, não ama nem a Deus, como é que vai amar essa mulher? Essa mulher não ama nem a Deus, como é que vai amar esse homem? Então, por isso que o Senhor nos ensina um dos mandamentos, amar a Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você conseguir amar a Deus, você vai conseguir amar o próximo. Você vai conseguir se relacionar com as pessoas. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí Jesus estava falando, né, que ele rogaria ao Pai para nos dar o Consolador. E esse Consolador já está conosco, né? O Espírito Santo de Deus é o Consolador. Jesus foi para o Pai e o Consolador veio. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Consolador já está com você. Se assim você crê, se assim você
entregou verdadeiramente tua vida para Jesus. O Consolador está com você, ele te consola, ele te alegra. No momento de tristeza, ele vai lá, te abraça, ele vai nos teus sonhos. Sabia que ele vai nos teus sonhos? O Espírito Santo, ele vai nos teus sonhos e te consola. Se acorda com paz. É interessante que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, quando a gente se cala, ele trabalha por nós, né? Deus, ele trabalha por nós. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, entendeu? Porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Ele não vos deixará órfão. O mundo não conhece ele. Os que estão no mundo não conhecem o Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar em Cristo. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus, com o Pai, com o Filho. Porque se nós estamos com o Filho, nós estamos com o Pai, nós conhecemos o Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Quando nós não estamos no mundo, nas práticas do mundo. E esse Espírito Santo, quando você renuncia ao mundo, renuncia às tuas vontades, ele habita no teu coração. E ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, nós precisamos viver, porque tem pessoas que têm vida, mas não conseguem viver. Tem pessoas que têm vida, pessoas que têm saúde, mas não conseguem viver a vida. Porque está faltando o quê? Está faltando Jesus nessa vida. Está faltando ter vida com Jesus. Todos os dias eu digo, problemas nós temos, mas problemas é para ser resolvido. Os problemas não vêm para tirar a tua vida. Os problemas não vêm para você perder a tua vida. Os problemas vêm, mas o Consolador está com você. O Consolador, esse Pai, esse Espírito Santo, que faz o papel de pai, de amigo, né? Que faz o papel de Deus na tua vida, de advogado, de conselheiro. Esse Espírito Santo não te abandona. Jesus foi para o Pai, mas o Consolador está conosco. E muitas das vezes você vive sem consolo, desesperado, aflito, triste, deprimido, angustiado, infeliz, sem amor, como se o Espírito Santo não estivesse na tua vida. Então, antes de você buscar os teus desejos, buscar as tuas respostas de Deus, busca Ele. Busque ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, conhecer o Filho e conhecer o Pai. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, temos que amar a Cristo. Às vezes você ame a Cristo. Primeiro, ame a Cristo, porque se você ama Cristo, você ama o Pai. E o Pai vai estar em você, Cristo vai estar em você. E para nós vencermos, para nós vivermos nessa terra, nós precisamos de Cristo na nossa vida.